Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu me chamo Bianca e eu estou aqui compartilhando a maternidade com uma mãe de primeira viagem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da minha experiência na amamentação. Como que foi a amamentação do Gael? Quais as dificuldades que eu encontrei e quais foram os conselhos que eu escutei. Não saiu o leite, os bicos ficaram rachados, o Gael ficava bravo, o estresse e o medo de não conseguir amamentar, de não sair esse leite, que todo mundo dizia, calma que vai descer. Como assim? Mãe de primeira viagem não sabe de nada, né? E fora também aquele pensamento negativo e a autocobrança de será? Eu tenho que amamentar o meu filho, tem que sair esse leite. Mas não é bem assim que funciona, né? Então eu vou contar aqui no vídeo como que foi toda a minha experiência. Então sentem-se e relaxem, que eu vou contar aqui como que foi toda a minha experiência neste processo de amamentação. Então, roda a vinheta, produção! Logo após eu ter parido meu filho, já veio aquela cobrança de será que eu vou conseguir amamentar? Aquela cobrança assim, a minha própria cobrança, não foi ninguém me falando, eu mesma ficava pensando sobre isso. E depois que eu vi ele ali todo bonitinho, todo quietinho, como eu já disse nos vídeos anteriores também, assim que eu saí da maternidade, até mesmo na maternidade, os primeiros dias com o bebê, não foi nada fácil esse processo de amamentação. E eu acredito que para muitas mamães também seja assim, porque eu pesquisei bastante sobre isso. E como eu já vim de uma família que sempre amamentou os seus filhos no peito... Sabia não? Eu tinha aquela autocobrança. Além de ter feito um parto cesáreo, eu me cobrava um pouco mais sobre isso. Porque já não tinha feito aquele parto natural, então também não iria conseguir amamentar o meu filho. Como que foi tudo isso? Bom, desde lá da maternidade, assim que o Gael precisou mamar, assim que ele começou a já chorar, querendo mamar, as enfermeiras já me trouxeram ele, me traziam o meu bebê e tentavam encaixar ele na pega correta. Então o Gael, eu via ele tentando pegar, ele tentando sugar, mas é aquela adaptação, nenenzinho, fora a nossa adaptação em amamentar, né, inexperiente de tudo. Então eu via que ele sugava, daqui a pouco ele começava a chorar, meu marido junto também. A enfermeira, a Ângela, até como eu já disse no vídeo anterior, ela tinha um jeito de apertar o meu seio, apertar até assim o último mesmo, acho que eu fiz, não sei se eu fiz uma mamografia ali, mas apertar bem assim o meu seio para sair aquele colostro, que é bem ralinho e bem pouco, saía bem pouquinho, assim, como se fosse alguns pinguinhos mesmo. E mesmo assim me faziam ali estar amamentando o Gael, né, com aquele pouquinho mesmo. E eu toda contente, pensando, nossa, saiu. Mas o Gael ficava muito bravo, ele ficava muito estressado, chorava demais. E eu tentava passar de um seio para o outro, e elas apertavam, saía só um pouquinho. Eu tentava apertar desse jeito, não saía nada. Eu pedia pro meu marido também, não saía nada. Minha mãe tentou, não saía nada. Os primeiros dias com o Gael, principalmente na maternidade, foram arrepiantes no quesito amamentação, porque eu pensava, ele está com fome, eu não estou conseguindo amamentar meu filho, como é que vai ser, como é que vai ficar? E as enfermeiras, quando percebiam que eu estava enlouquecendo, percebiam que nós ficávamos loucos ali, pegavam, levavam o Gael e davam um complemento para ele no copinho. E ele voltava mansinho, ele voltava tranquilo. E eu pensava, é um leite, não tá sustentando, ele tá concordando até. Ele tá escutando, né? Então não sei se a pega estava correta, mas realmente não estava saindo o suficiente para ele. Ou então que nós também acabávamos ficando estressados, tristes, preocupados de como seria. É claro que não deixaríamos de amamentar o nosso bebê. Se tivesse que comprar um complemento, iríamos comprar, iríamos dar um jeito. Mas eu queria ter essa sensação, eu desejava poder amamentá-lo no peito mesmo, eu queria saber como é que é. O pediatra vinha conversar comigo, ele dizia, insista e toma bastante água, beba bastante líquido. Ou até mesmo o meu obstetra dizia a mesma coisa, insiste, tem que insistir, porque tem muitas mães que desistem, segundo ele, né? E eu pensava, mas eu entendo muito bem, porque era complicado, eu insistia bastante, mas ele chorava demais. E os dias que ele ficou na maternidade, ele tomou o complemento.
porque não tinha como. Ele não dormia, ele ficava com fome, estressado, chorava demais e as enfermeiras vinham nos socorrer. Então, assim, foi um processo que me estressava e me entristecia. Foi o que mais me entristeceu, assim. Claro que os pontos também ali estavam um pouquinho complicados, mas a parte de não conseguir amamentá-lo, que eu achava que magicamente iria acontecer ali, seria algo bem da natureza, ele colocar a boquinha, demorar só um pouquinho, mas não aconteceu. Foi então que fomos para a casa da minha mãe e nada mudou. O nosso problema ainda era amamentar. Eu também estava, impossibilitada de fazer certos exercícios, alguma forcinha ou outra, então o meu marido pegava ele e colocava no meu colo. Na primeira madrugada nossa lá na casa da minha mãe, eu colocava ele de um lado, deixava ele ali sugando, daqui a pouco ele começava a chorar, eu trocava já de lado, ele deixava ele ali sugando, ele dormia um pouco, nem sei se de cansado ou porque estava amamentando mesmo, eu estava conseguindo, mas eu ia deixando ele assim, mas era a madrugada toda ele chorando ali de fome, eu passava de um seio para o outro, passava com aquela lembrança, de insista. As enfermeiras também sempre me diziam isso. Bom, trouxemos o nosso outro participante, para quem não conhece, este aqui é o Gael, e ele insistiu para ficar aqui no vídeo como mãe. Certo? Mas ele também faz parte da história, então ele vai contar aqui comigo. Bom, então eu colocava ele de um lado e de outro, insistindo assim a madrugada toda, para tentar amamentá-lo. E foi assim, insistindo, não dormia nada, mas estávamos lá insistindo. E eu sempre pensando naquilo que os médicos me disseram, tanto o pediatra quanto o ginecologista, de insistir, beba bastante água. Teve uma hora que isso aí virou um pouquinho de piada pra mim, porque eu ficava, caramba, mas eu tô bebendo água, eu estou insistindo e não tá adiantando, como se fosse fácil falar, Mas faz muito sentido isso mesmo, a insistência e a persistência. Então eu insistia bastante. Menino. É verdade. Então eu insistia bastante, tomava bastante líquido, bastante água, estava ali tentando também. E fora também que até as enfermeiras lá na maternidade mesmo me falaram, vai descer, não se preocupa, vai descer o seu leite. E eu pensava, nossa, mas me passem esse complemento. Fora que as enfermeiras me disseram bastante também, para ter calma, que iria descer o leite, que era assim mesmo. Até mesmo de experiência delas mesmo, experiências próprias, E que além de eu ter tido também o parto cesárea, que demorava um pouco mais para o meu organismo entender que eu tive o neném para descer o leite. Então eu tentava pensar muito nisso, focar nisso e fazer a minha parte. Pesquisei bastante, conversei com algumas amigas sobre e não vai dar, ele tá irritado. Bom, o nosso participante deu uma pausa porque ele estava um pouquinho irritado, então a produção teve que me ajudar nessa hora. Mas daqui a pouco ele aparece por aqui de novo, não duvido nada. Mas continuando, eu tentava focar bastante nesses pensamentos e tentar ser mais positiva. Porque eu li também que o estresse, esse medo e receios atrapalham um pouco também para descer o leite. Quanto mais a mãe ali está estressada, ou triste, ou preocupada, pode também influenciar. Então eu tentava ter pensamentos positivos, tentava ficar calma, não me estressar com aquele momento também, ou até mesmo com coisas externas acontecendo, para me concentrar ali naquele procedimento de amamentação. Então eu lembro que até meu marido teve um pouco dessa ideia também, ou foi que a gente leu sobre e ele depois me lembrou de tentar estimular um pouco ali com a bomba de tirar leite. E nós fomos na farmácia, eu acho que até, eu não lembro agora, foi numa dessas compras assim já para o bebezinho pequenininho mesmo, que eu pedi para ele comprar. E eu pensei, melhor a gente tentar, porque esse colostro, nossa, é muito ruim de sair, é pouco e eu preciso tirar logo ele, estimular mais, porque tem muito das pesquisas que eu vi eram sobre quanto mais você estimular, quanto mais a criança sugar, mais o organismo vai entender que o leite tem que sair. Porém, como o Gael não conseguia se alimentar, ele desistia, ficava bravo, então eu acabava desistindo e partindo para o complemento. Então eu vi ele tomando ali na mamadeirinha um complemento e não podia fazer nada, tava ali, sem produzir, sem nada. Mas nós pensamos sobre isso e eu falei para ele, vou tentar. Então foi uma vez que eu aproveitei que a minha mãe tinha saído com meu pai, estávamos só meu marido e eu lá na casa dela, e o Galzinho estava dormindo, eu aproveitei para fazer isso, pedindo a ajuda dele. Eu até trouxe aqui
a que a gente comprou, uma bem simples mesmo, eu não achei da outra aqui. Eu ia pesquisar, mas acabei deixando essa aqui mesmo, porque ela já me auxiliou. Eu nem lembro mais agora como que usa, sabe? Eu só sei que tem que colocar aqui. Tem aqui as borrachinhas certinho, mas olha, gente, me perdoa. Eu nessas coisas aqui sou meio ruim. Eu sabia na hora lá e meu marido me ajudou também. Eu colocava aqui, né? Ela aqui. Ela ficava desse jeito. E eu tinha que puxar assim, né? Pra sair um pouquinho. E eu lembro que eu fui com muito cuidado, morrendo de medo. Porque ela dá uma sugada mesmo assim, né? No bico do peito. E, tipo, é como se apertasse um pouco. Eu achei assim que incomoda. Eu achei um pouquinho ruim. Só que eu tentei pra ver e de fato, bem pouquinho, bem ralinho mesmo, mas foi pingando um pouco do colostro. E eu consegui tirar, tipo, a primeira vez foi, sei lá, nem chegava a 15 ml, era bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Mas eu fiquei contente de saber que estava saindo alguma coisa, que fosse o suficiente pro meu bebê também. Eu fiz isso algumas vezes, fui tentando fazer e eu percebia que ia aumentando um pouco mais a quantidade, que ia facilitando mais também a saída deste colostro. Então foi algo que me salvou, essa bombinha aqui. Por mais simples que seja, ou se for uma outra bomba também, foi algo que me ajudou bastante, porque a partir de então eu percebi que o leite, né, que estava descendo ali melhor. Não o leite, né, mas o colostro já estava saindo melhor. E mesmo que eu tirasse assim, eu deixava na chuquinha e dava pro Gael. Eu dava para ele ali na hora, para saciar a sede dele, a vontade dele, para depois tentar de novo colocá-lo no seio para ele estar sugando, porque eu particularmente achei um pouquinho ruim essa sucção da bombinha. Eu vi também sobre outros acessórios, sobre pomadas para passar no bico do peito se rachasse, mas eu perguntei até para o meu médico e ele não aconselhou. Tem também aqueles bicos de plástico, ele me disse que eu poderia comprar este ou passar o próprio colostro mesmo, o leite materno, né, no bico do peito quando ele rachar, ou tomar sol, porque o meu bico começou a rachar. Eu acho que de tanto Gael tentar sugar e não conseguia, ficava nervoso, acabou machucando um pouco. Não foi algo assim que, nossa, machucou, sangrou. Não aconteceu isso, mas ele ficou um pouquinho rachado, eu via. E quando eu colocava do lado que estava rachado, eu sentia um pouco de ardência, ainda mais que ele puxava, sugava ali aquela parte. Mas eu tentava sempre em ambos os seios, eu nunca deixava só em um, porque eu também tinha medo de ficar um lado maior que o outro, ou só sair de um lado, ele ter preferência. Então eu buscava tá alternando. E foi até que bom, o Gael se acostumou. E eu também acabei me acostumando. Porém, ainda algumas vezes um seio fica um pouquinho maior do que o outro, porque às vezes ele passou mais tempo mamando de um lado, do outro não. Mas depois normaliza, porque eu tento me lembrar qual lado que foi para depois passar pro outro. Assim, às vezes eu esqueço. Mas geralmente assim eu sei mais ou menos, porque um lado que fica mais cheio, eu entendo que foi o lado que ele não pegou. Mas voltando, eu até pensei em comprar, mas eu acabei desistindo porque eu já tinha o tira-leite. E quando rachou, eu fiz o que o médico tinha me recomendado e passei mesmo um pouquinho do colostro que saía. Eu aproveitava que pingava uma gotinha que fosse, ali era ouro, passava um pouquinho. E também deixei tomar um pouco de sol também, ficava escondidinha na varanda lá e tentava tomar um pouquinho de sol assim, para ver se ajudava. E de fato, melhorou bastante. Então, eu também não sei se eu calejei, porque de tanto que eu tentava ali também aumentar ele, acho que foi calejando, eu nem sentia mais. Então eu pesquisei bastante, conversei com o médico, conversei com algumas amigas, conversei com familiares, e todos me diziam que era assim mesmo, que demorava, tinha que insistir e persistir. Pensei também até em pedir o remédio lá para ajudar a descer o leite, mas também não chegou a este ponto, porque para mim o que nos salvou foi a bombinha. Eu acho que ela estimulou, deu aquela estimulada para ajudar a descer o leite. E finalmente eu podia sentir o leite descendo, o leite saindo direitinho pro Gael. No começo eu achava que era pouco, porque ele passava só um pouquinho de tempo e daqui a pouco chorava de fome de novo, eu tinha que trocar o lado. E eu tinha aquele pensamento, meu leite é pouco. Meu leite não é suficiente. Isso assim no primeiro mês. E eu também li a respeito de que geralmente nos primeiros meses, até a criança se adaptar também, até o organismo se adaptar, porque o corpo feminino é uma fábrica, né? Quanto mais
o bebê está sugando, mais a mulher está produzindo leite para o bebê. Então, se ele mama demais, eu vou produzir mais leite. Se ele mama pouquinho, eu vou produzir menos. Tanto é que é assim que funciona o desmame. Mas eu ainda não cheguei neste ponto para estar contando a minha experiência, para estar tendo uma ideia mais clara sobre. Porém, no começo eu sentia um pouquinho disso, de que era insuficiente. Tanto que numa das consultas ao pediatra eu cheguei a conversar sobre isso e ele me disse que não, porque ele pesou o Gael, estava tudo ok, ele estava no peso ideal, padrão, nem muito magro, nem muito gordinho. Então o meu pediatra do Gael, aconselhou a continuar assim mesmo, insistindo, tomando bastante líquido, que era normal, que estava tudo ok. E de fato eu procurei me concentrar nisso e continuei tentando amamentá-lo até que uma hora ele se acostumou, ele já se acostumou com a demanda, meu corpo já se acostumou também, então eu produzo o suficiente para o meu bebê, está tudo de acordo. Hoje em dia, com o Gael já com 9 meses, eu ainda continuo amamentando, além dele ter já a introdução alimentar. Ele já teve e ele continua. Eu continuo amamentando e meu corpo vai acompanhando ali o desenvolvimento dele. É claro, se ele passa um tempinho assim sem mamar, o meu seio começa a vazar e nisso eu vou tentando ainda me adaptar ali com ele nos horários, encaixando certinho para não estar ocorrendo disso. Um outro ponto também que eu me certifiquei de que estava assim sendo suficiente para ele era quando começava a vazar os peitos. Eu já sabia que ele iria acordar, o que ele iria pedir, né, que ele estaria naquele momento com fome, e eu percebia que então eu estava assim acompanhando o desenvolvimento dele. É como se fosse algo ligado, né? A natureza é linda, então é como se fosse algo bem ali interligado mesmo. A hora que ele precisasse, meu corpo já estava ali me alertando. Ou também, quando ele me procurasse, meu corpo estava ali também suprindo as necessidades dele no momento. Então, assim, mamãe, se você está preocupada com isso, que seu leite não é suficiente, tente não pensar nisso, porque a mãe ali sabe quais são as necessidades do seu bebê e ela vai acompanhar. Mas eu, que tive também a experiência de amamentar o meu filho com o complemento, o que me deixava satisfeita, plena e feliz era saber que meu filho estava alimentado, seja pelo complemento quanto pelo leite do peito. É essa a minha satisfação e ainda é. Então, você, mamãe, que não conseguiu alimentar, não conseguiu amamentar, eu acho super ok também, porque várias vezes eu pensei que eu também não iria conseguir e que eu iria ter que desistir ou que eu iria parar com 4, 5 meses, 6 meses, mas até hoje eu continuo, foi uma opção minha. E eu sou muito feliz com isso, era meu desejo, era minha vontade. E eu amo amamentar o meu bebê, eu adoro aquela conexão que nós temos naquele momento. Apesar de que a mãe fica um pouco mais à mercê do bebê, ainda mais que eu fiz a livre demanda, então a hora que ele quer, a hora que ele precisa, ele tá ali me procurando. Então assim, vai muito também do desejo da mãe, do desejo do bebê. Pra mim é muito ok, eu estou muito de boa com isso, mas eu também gostava de ver ele ali na mamadeirinha, mamando. Quando ele ficava muito estressado e eu percebia que era fome, a gente dava o complemento para ele, ele saciava a fome dele ali, que aquilo já me deixava plena e muito feliz. Então a minha conclusão aqui é que o mais importante é o seu bebê de bucho cheinho. Então este foi o vídeo, e se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos nos próximos vídeos, que eu vou estar contando ainda um pouco mais sobre como está sendo a minha experiência aí. Vou contar os primeiros meses do bebê e também como que foi o meu pós-parto, como que foi a minha recuperação. Então nos vemos nos próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus e tchau! Mamães e papais, eu voltei aqui para mostrar este trabalho aqui, lá do Visualin Art. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no Instagram lá para vocês qual que é também. Vou deixar passando aqui também e deixar no link da descrição. Mas olha só, ele faz quadros personalizados com o link da música pro Spotify. Então você pode pegar aquela sua foto favorita que você quer guardar e colocar aí naquela música que te lembra a foto, uma música favorita, uma música que remete àquele momento que você
teve naquela foto que você passou naquele momento e deixar arquivado aí. Eu achei lindo, fica muito bonito, achei assim também que a qualidade é muito boa. Eu adorei. Confesso que eu não sabia direito como funcionava o link assim para o Spotify, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Mas antes, ó, deixa eu mostrar os quadros para vocês, ó. Nós fizemos 3 aqui. Tem este aqui também, da Ana Vitória, tá vendo? A foto em família. Aqui. E tem mais este outro aqui que nós fizemos do filhotinho, ó, com essa música que nós amamos. E nós achamos que também combinava com a fotinha, com o que nós passamos assim também, desde a descoberta da gravidez e tudo. Foi uma música importante pra nós. E eu vou mostrar pra vocês aqui também como é que funciona. Eu vou abrir aqui no celular. E ó, esse aqui é o Instagram, Visualinha Arte. Vocês podem encomendar por lá também, tá? Que eu adorei, eu super indico. E eu vou mostrar aqui também pra vocês como é que funciona no Spotify. Olha só, vocês vêm aqui no campo de busca, certo? E ao invés de digitar, nós vamos aqui nessa câmerazinha. E posicionamos aqui no código, que aparece bem aqui, ó, tá vendo? O símbolo do Spotify e o código. E ele abre para música, ó, corresponde a qual está no quadro, Ousado Amor, certo? E aqui nós colocamos para tocar. E vai tudo ok. Viram só? Ó, vamos ver agora aqui o outro, vamos de novo na busca. Vamos posicionar aqui no código. Ó. Eu estava escutando as músicas, ó, mas vocês linkam e ele vai para a música que corresponde. Fica tudo ok, fica tudo legal. E a qualidade também é muito boa dos quadros. Então, eu recomendo. É só vocês conversarem com... É o Elias, produção? Elias. É o Elias. Podem conversar com ele, que ele faz também um preço bacana para vocês aí no quadro e entrega também. Tá bom? Então, esta é a dica de hoje. Faça quadros personalizados.